Você é muito bem-vindo ao programa Vida Viva que começa agora. Sabe, quando você assiste televisão e começa a prestar atenção naqueles comerciais, especialmente comerciais, por exemplo, comerciais de margarina, que você vê as famílias todas felizes, reunidas numa mesa, conversando, dando risada, como se o mundo deles fosse perfeito. Você se pergunta: o que será que deu errado? Por que a minha família não é assim? Por que a minha casa não é assim? Sabe que o Brasil está chegando em níveis recordes de divórcio. No ano de 2010, segundo o IBGE, ocorreram mais de 243 mil divórcios. E esse número ainda cresce a cada ano. E você sabe também que no Brasil existe também uma das maiores taxas de recasamento. Mais ou menos 18,6% dos casamentos que acontecem todos os anos são pessoas que já foram divorciadas, que já foram casadas, se divorciaram e tentaram novamente casar, ou viúvos. Quer dizer, o povo brasileiro, de maneira geral, insiste e ainda acredita na construção de uma família, mas que muitas vezes dá errado e você se pergunta: o que aconteceu? Por que nós estamos tão distantes do ideal de Deus para a família, que é quando o homem e a mulher se casam, constituem família e continuam casados por longos períodos até que deveriam ser separados somente pela morte. E eu te pergunto, o que você acha que aconteceu na sua vida? O que você acha que acontece nas famílias de hoje? Considerando então que o ideal de Deus para o casamento é que homem e mulher permaneçam casados, eu te pergunto, você já fez tudo o que poderia para salvar o seu casamento, para salvar a sua família? Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma alternativa para que as famílias possam viver mais harmoniosamente, que não dependam só de separação ou divórcio. E também para falar da resolução de outros problemas familiares que podem acontecer entre pais e filhos, sogro, sogra, sogro com nora, quaisquer tipos de problema familiar. Você já ouviu falar de terapia familiar? No programa de hoje você vai aprender que existe sim solução para problemas familiares que pareciam impossíveis. E depois de hoje você vai assistir aos comerciais de margarina pensando que a sua família poderia estar lá realizando o comercial. Para tanto, nós convidamos a terapeuta familiar Neuza Borsoi, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse tema. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora Neuza. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Eu é que agradeço o convite. A doutora Neuza tem uma vasta experiência com terapia de casais e de família. Explica para nós, afinal, o que é terapia de casais e família. Terapia de família é um espaço privilegiado de uma conversa terapêutica onde as pessoas encontram novas formas de se comunicar. Certo. Porque a família, o casal, enquanto família, só o casal ou com os filhos, parece que perderam o hábito da comunicação, hoje mais do que nunca. É verdade. Com a influência da mídia, com todas as redes sociais, eles não se falam mais. É verdade. Então, a terapia de família, de casal, ela foca isso. É um momento privilegiado de conversa. Certo. E diz para nós, como é que você foi parar, então, nessa história de terapia de família? Eu fui professora, diretora de escola e trabalhei muitos anos como psicopedagoga clínica. Crianças e adolescentes com dificuldades escolares e relacionais. Ou que não se relacionavam ou que apresentavam uma agressividade na escola. E essas crianças, claro, vinham acompanhadas pelos pais para serem atendidas sozinhas. Então parece que elas traziam toda a carga da dificuldade dela escolar. Ela era responsável por isso. E como psicopedagoga, eu já convidava pais para participarem de sessões. E a família ajudava de uma forma incondicional. Era lindo o que a gente progredia
quando tínhamos reuniões, sessões com os pais. Mas eu não atuava como terapeuta, o psicopedagogo podia atuar dessa forma. Eu disse, ó, eu acho tão importante, então eu vou estudar. Vou me aprimorar nesse assunto. Vou me aprimorar. Voltei para fazer uma pós, é uma longa pós de terapeuta de casal e família, que é oferecida a psicólogos, a assistentes sociais, pedagogos e médicos, muitos médicos fazem o curso. É um curso longo, o meu foi de 4 anos. Puxa. Então, e eu me apaixonei pela terapia de casal e família. E hoje eu atendo muito pouco casos em psicopedagogia, por quê? O foco ficou em terapia de casal e família, tem excelentes profissionais psicopedagogos que têm uma visão linda e que trabalham muito bem e hoje eu acho que eu fui mais por esse viés, tenho poucos atendimentos, mas mesclo com terapia de família. E qual seria a base, então, do tratamento da terapia familiar? Olha, essa pergunta e a anterior, e elas caminham muito juntas. Certo. A base da terapia familiar é a linguagem. A linguagem como construtiva. Conversa. Constrói. Então, se eu te digo, Mariana, o seu cabelo está muito bom. Você construiu alguma coisa. Claro. Tá certo? Então, a linguagem é a ação. Ela constrói. E tanto positivamente como destrói negativamente. Então, nas famílias hoje que se falam muito pouco. Claro. Né? E que tem uma influência midiática terrível. E as redes sociais e os jogos, isso não paralisaram as conversas familiares. E os jovens ficam sem referência. A referência é a mídia e a rede social. Eu fiquei pensando enquanto você estava respondendo que a criança pode vir como um primeiro sintoma, mas o problema é uma questão familiar. Sim, exatamente. Eu, em psicopedagogia, eu trabalhava especificamente o sintoma. E justamente hoje, por você contando a sua história que eu pensei nisso. Ótima a sua pergunta. E hoje eu vejo que a família está em sofrimento, não é só a criança. Então, porque uma criança que vai mal na escola, os pais sofrem, claro. Há uma comparação entre os irmãos. E se linguagem, eu vejo linguagem como ação, eu produzo, quando eu falo, um efeito no outro, tá claro, certo? Claro. Positivo ou negativo, como eu já disse. Então, imagine a comparação dos irmãos, a ordem que nasceram, a história de vida desses pais, que muitas vezes os pais fazem o que é possível fazer. Claro. Porque eles têm uma história de vida, de família de origem, sofrida. E aí se deparam com esse mundo totalmente informatizado, não é? Referências que eles nunca tiveram, pais que eram agressivos, ou lá da família de origem dele, como esse pai vai lidar com esses filhos? Ele dá o seu melhor, né? É claro. Então, é muito interessante quando os pais contam coisas da infância, porque na terapia de família a gente volta muito, assim, um pai que se diz, eu tenho um remorso por ter feito isso com meu filho, por ter dado um tapa. Espera um pouquinho, mas me fala um pouco desse seu remorso. Como é que foi? Vamos entender a história dele, né? A sua infância. Conta um pouco da sua infância. E o filho está ouvindo. Os filhos, ou o filho e a esposa. O mesmo acontece com a esposa. Então, isso é muito útil para se construir um cidadão de bem. Olha. Que o pai e a mãe, eles fazem o que é possível. É difícil educar hoje. Claro, claro. Eu quando recebo famílias com 2, 3 filhos e cada um com a sua dificuldade,
eu digo, como é difícil educar hoje, né? E você, Mariana, que está aí para educar. Tem uma missão, né? Que lindo, né? Saber que é difícil. Porque não é fácil, não vem com um manual de instrução garantido, mesmo que vier, serve para um, não serve para o outro. Não é o mesmo manual para um e para o outro. Quando a gente percebe que é necessário procurar ajuda profissional? Bem, eu recebo famílias e casais indicados por escolas, médicos, psiquiatras, neurologistas. Há neurologista que só prescreve se o jovem a família ou o casal tem um acompanhamento terapêutico. Existe algum sinal, algum sintoma no convívio familiar ou no convívio do casal em que você fala, peraí, tá na hora de eu procurar ajuda? Porque pode ser também que não venha encaminhado por um profissional, Sim. Pode ser que venha da própria família. Isso é o ideal. Então, claro. Quando eu recebo uma família, olha, nós estamos procurando, soubemos que você é terapeuta de casal e família, meio caminho está andado. Eles vêm abertos para melhorar. Agora, às vezes, a criança vai mal na escola, uma dificuldade de aprendizagem está muito ligada com a organização dessa família. Hoje, as mães trabalham, as crianças ficam muito só, né? Os pais não têm, o pai às vezes sai cedo, chega tarde, a violência do trânsito não permite que as famílias se reúnam para almoçar juntos. Não conversam, né? Jantar, não há conversa. Então, a terapia é um momento de conversa onde se pensa em todos para que cada um arranje um jeito de se comunicar diferente com o outro. É só isso. É verdade que as mulheres procuram mais, as mães e as esposas? Eu não acho que seja tanto isso. Eu atendo muitos homens em terapia familiar, individual. Isso, eu acho que tanto homens quanto mulheres. Onde as mulheres têm maior interesse é na terapia de casal. Quando o casal está em sofrimento, né? Então a forma de se comunicar não está boa. Então eles procuram. Então um casal, eu vou falar de um casal quando procura e de uma família. Perfeito. O casal quando me procura, eles vêm com a seguinte ideia: opa, vamos lá, que ela é terapeuta de casal e ela vai me dar razão. Os dois vão com essa esperança. Quer que outra pessoa diga o que ela diz está e o esposo não ouve. E eu que trabalho com a linguagem, pode ser que outras abordagens, eu faço uso do construcionismo social e do pragmatismo linguístico, que é o que parece um palavrão, né? Mas na verdade, é a linguagem como ação. Chega lá, vocês vão se decepcionar, porque você não vai dar razão nem para um nem para outro. Aí um fala, o outro fala, e os dois são maravilhosos, e os dois estão sofrendo. Isto é que eu tenho que ter em mente. Eu não sou a especialista do que acontece com o casal e nem com a família. Eu sou uma especialista de conversa. Eles sabem onde estão, eles são os especialistas dos problemas deles, onde há o sofrimento. De fato eles sabem, eles só não conseguem conversar e chegar num bom termo. Isso, então é muito sofrido. Então normalmente a mulher traz esse marido, às vezes marca uma vez, não dá para ele vir hoje, marca uma segunda, mas se a coisa fica muito ruim entre eles, sim, aí eles vêm, olha, nós já marcamos 3 vezes, mas não dava para vir. Eu entendo, deve faltar coragem, claro. Porque eles vão para uma terapia achando que a vida deles vai ser escancarada, e na verdade não é isso, eles vão ser acolhidos.
né? Em Claro. sua fala, em seu sofrimento. É comum até que eles já tenham procurado outros tipos de conselhos, né? Tipo pais, o conselho dos amigos e muitas vezes não funciona. Aí viu que nada funcionou, como Sim, última instância. Última Com instância certeza. procura um profissional, Com né? certeza. E de família também. As mamães sofrem, o papai, ela vai na reunião da escola, tem reclamação do filho, então, ele está agredindo, né? Mas às vezes há uma agressão entre o casal, há uma agressão verbal ou física. Ele aprende. Ele aprende e também ele vive. Hoje, sim. eu recebo também famílias onde há uma agressão física. E aí isso é muito conversado. E quando ou o pai ou a mãe parte para uma agressão física, chegou no limite, não consegue fazer mais nada. Claro. Já fez tudo o que sabia, né? Então vamos conversar para ver se a coisa melhora. Se tem algum jeito, né? Você está assistindo o programa Vida Viva e nós estamos hoje falando sobre terapia de casal e terapia familiar. Mas eu quero te sugerir que escreva para nós. Mande a sua dúvida, a sua sugestão de pauta. Nós queremos ouvir o que você tem para dizer. E você que escrever para nós vai ganhar um presente. Vai ganhar aqui o livro Viva com Esperança. Nós falamos sempre sobre os segredos e que nós desejamos que você tenha mais qualidade de vida. E se você mandar sua pergunta, sua ideia, nós vamos ficar muito felizes e mande o seu endereço porque você vai receber este presente do programa Vida Viva para você. Vida Viva e o livro tem tudo a ver com a terapia, de casal e família. Quer viver melhor. É isso mesmo. Nós precisamos viver melhor. Agora eu quero te perguntar sobre essa questão, agora sobre o casal. Quais são os principais motivos que levam à separação na sua observação, na sua vida observando os casais? Por que eles se separam? Falta de diálogo. Vivemos um momento onde o importante é ser feliz. E num casamento, nós temos muitos momentos felizes, mas é muito fácil a gente focar só naquele que não está tão bom. E a gente olha o outro, né? Mas o fulano, ou se eu tivesse feito isso, e começa os arrependimentos, né? Sim. E muitos casais se separam e depois até se arrependem, porque fica pior, especialmente quando tem filhos. Quando tem filhos, é um trabalho muito grande. Você mencionou uma coisa que eu tenho uma dúvida grande. Existem momentos que são críticos para a vida conjugal? Por exemplo, o momento em que nasce um filho, o momento em que o filho sai de casa. São momentos mais críticos em que se pode haver uma maior divergência, uma maior chance de problemas? Olha, Mariana, eu acho que no primeiro mês de vida de uma criança, já me fala. Você avise seu marido, porque você não vai nem olhar para ele. Viu, príncipe? Você vai cuidar da criança. No primeiro mês, a criança nem sabe se a mãe é parte dela ou se não é, né? Então, o primeiro mês de uma criança é de uma criança, de duas, pode ser que sejam dois. E o papai, ele tem que fazer o quê neste mês? Ele tem que dar suporte à mamãe, acolher, porque ela está sofrendo. Ninguém gosta de ficar sem dormir, sem comer, sem ter tempo para tomar banho, sem ter tempo para nada. Então, é crucial para um casamento o acolhimento do papai nesse momento. É crucial para o sucesso de um casamento. E a criança saiu, há teóricos que vão lá na gestação, mas ela nasceu, ela percebe o mundo ao seu redor. Viu, papai? E eu gostaria de perguntar agora sobre as famílias. Nós vivemos um momento atual em que as famílias estão se constituindo de formas diferentes. Nós temos pais que são separados, às vezes nenhum pai nem a mãe podem cuidar do bebê ou da criança, acaba ficando com os avós. Como que fica essa questão da terapia familiar nesses momentos de dificuldades pela nova constituição social da família? Nesta nova constituição, a avó também vai fazer parte da terapia de família. Joia. Porque quando nós falamos de família de origem, é o pai, a mãe, os filhos, não é?
o núcleo familiar, mas essa avó ela faz parte da família de origem. Então, no momento atual, as mães trabalham fora. Ou a criança vai ficar o dia inteiro numa escolinha, né, que é útil e tem os seus pontos nevrálgicos, como tudo, nada é perfeito, né? Temos as vovós quando podem colaborar, não é? Mas acho super válido o trabalho da avó. Acho que sobrecarrega a avó, né? Porque um ponto que eu levanto é assim, que a avó dá sorvete antes do almoço. Eu ia te perguntar isso, como fica essa questão do limite? Aí fica um limite assim, a vovó não pode ficar no lugar da vovó, que dá sorvete, por isso que é muito útil ela participar da terapia de família. Mas quem é a mãe, não é? Aí perde um pouquinho o referencial. Já vi muitas crianças que chamam avó de mãe. Isso acontece mesmo neste momento atual. E aí como fica também o uso das telas pela criança, né? Eu vejo maiores que ficam com a avós, as avós ficam desesperadas. Como pôr o limite em termos de quantificar esse tempo que eles ficam nas telas, na rede social, né, que atrapalha muito, especialmente a vida escolar da criança, eles não conseguem. Hoje, isso é um assunto que vem muito para o consultório, nas terapias de família. Como limitar, porque os jovens trocaram o dia pela noite. Eles jogam a noite inteira, eles falam na rede social a noite inteira. E isto hoje é um assunto assim, mas muito trazido para as sessões familiares. Eu estive há pouco num congresso de terapia de casal e família, há 15 dias passados. Nossa, quantos workshops, quantas palestras, quanta coisa, como serão esses jovens aí na frente, não se sabe, porque é muita tela, né? Imagina. Pode ser que o resultado seja formidável, mas está prejudicando muito a vida escolar. E aí, os que cuidam das crianças, as avós, ou quando eles ficam com pessoas que trabalham na casa, eles se exageram nesse tempo de tela. Imagina. E não estudam, não fazem lição. Quando eles estão na escolinha, período integral, isso não existe, mas falta o outro lado, que é o afeto, que eu acho extremamente importante ficar sem fazer nada, olhar o teto. Claro. Não é? Porque hoje as crianças são pequenos executivos, não tem tempo para nada. Então, não é legal também ter tanta coisa para fazer. Com certeza. Então, tem um lado que beneficia, outro que não, mas as vovós são sempre muito bem-vindas. Doutora Neuza, agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que nos estão assistindo. Mariana, eu gostaria de deixar aqui um desafio da terapia de casal e família. Vamos lá. Que é o de proporcionar às famílias, aos casais, um enriquecimento de sua vida pessoal, familiar, conjugal, que lhe permita sentir que a vida vale a pena ser vivida. Esse vale a pena ser vivida, eu coloco entre aspas, porque é uma fala singela de Winnicott, mas precisa. Muito precisa. Muito obrigada por ter estado conosco e queremos que você volte mais vezes ao programa Vida Viva, doutora. Estou à disposição. Eu é que agradeço. E a você que ficou conosco até o fim da entrevista, o nosso muito obrigado. Nós desejamos que você coloque em prática as coisas que você aprende aqui e que você possa ter uma melhor relação familiar, uma melhor relação com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus avós, sogro, sogra, com todo mundo que constitui a sua família. Lembrando que a família foi um presente que Deus nos deu e que você possa aproveitar muito bem esse presente. Fique agora com uma mensagem espiritual. Imenso prazer cumprimentar você que é amigo aqui do Vida Viva. Esse programa tem um interesse total no seu ser pleno, isto é, na sua vida física, emocional, social e espiritual.
Estamos aqui mais uma vez para refletir um pouco sobre a Palavra de Deus e o Santo Evangelho, que é a boa notícia de Deus para nós no que diz respeito à nossa vida espiritual. Uma vez Jesus recebeu a visita de um nobre intelectual, um acadêmico, chamaríamos hoje de um político destacado, como se fosse um senador em Israel. O nome dele, Nicodemos. Nós temos essa história aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. Nicodemos fez uma linda abordagem. Ele chegou e disse: Mestre, sabemos que tu és um mestre enviado de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus olhou para Nicodemos e disse: nasça de novo. Que coisa impressionante, né? Nicodemos achou que estava abafando. E o discurso é lindo, né? Que introdução maravilhosa. Ele disse que Jesus era um mestre enviado de Deus, mas errou. Errou feio, porque o Senhor Jesus não era um mestre enviado de Deus. Ele era Deus enviado como mestre. E quando ele disse a Nicodemos, nasça de novo, Jesus estava querendo deslocar o Nicodemos de uma religião falsa para a plataforma da segurança espiritual. Qual é a religião falsa? A religião falsa é aquela que leva o homem a pensar que ele precisa conquistar a Deus por suas práticas espirituais religiosas. Isso é um equívoco, um total equívoco. Por quê? Porque o centro do Evangelho é que Deus fez tudo para nos conquistar. Então, o Senhor Jesus vai levando Nicodemos para um raciocínio que tem um ápice. E nós encontramos isso no verso 16 do capítulo 3. Vamos ler. Ele disse: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que nós podemos aprender daqui? Uma história que não tem fim, que é a história do amor de Deus para conosco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos destacar aqui 3 grandes momentos em São João 3,16. O primeiro grande momento é o grande fato. Que grande fato é este? O grande fato é que Deus amou este mundo. Mundo significa você e eu. E deu o seu Filho. Isso significa uma entrega sem reservas, total, plena. Deu para que ficasse em nosso lugar no juízo. O que implicou essa dádiva? Uma entrega sem reservas da parte do Senhor Jesus. Ao assumir a nossa causa, o que aconteceu em toda a vida de Cristo foi um processo de substituição. Ele nos substitui, especialmente no juízo. Sobre Cristo cai a condenação que era nossa, e ali Ele conquistou o direito de acreditar a nós a vida que era dele. No próximo encontro, vamos falar do segundo grande momento de São João 3,16. Que o Senhor Deus o abençoe até o nosso próximo encontro, mas fique com essa certeza, você é um amado, uma amada do Senhor Deus. Um abraço.